Eu trouxe algumas informações pertinentes a esse tema, é um tema de extrema importância, como todos sabem, né? E vou falar primeiramente um breve, e depois eu vou relembrar no que implica o racismo na mensagem, e depois eu vou discorrer sobre isso, tá bom? Então, eu vou ler brevemente alguns trechos, eu vou compartilhar com vocês, tentar compartilhar com vocês, tá? E a gente vai discutir sobre isso, tá bom? Minha ideia realmente é um debate, tá bom? O racismo, ele para aqueles que não se entendem sobre racismo ou que sabem, e eu estou falando, ele, na verdade, é uma atitude pontual de pessoas para pessoas, de indivíduo para indivíduo. Ele acontece no coletivo. E ele é um problema desde a era colonial aqui no Brasil, né? Na verdade, hoje também sofreram consequências parecidas no mundo, né? Nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa, devido à colonização e à escravidão. E aqui no Brasil ele foi imposto pelos colonizadores portugueses, né? Eu falo aqui no Brasil porque nós somos do Brasil, nós estamos no Brasil, então calculá-lo de alcance, enquanto não virtualmente, seja mais o Brasil. Então, por isso que eu não me importo sendo trazido para o Brasil, mas deve ser adaptado para outras regiões, outros países, tá bom? Principalmente para a linguagem também, para que eles tenham linguagem e falam só a língua portuguesa, a gente precisa entender como esse sistema funciona aqui no Brasil, para atrair levitas e netineus do nosso país. Tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode levantar a mão, que aí eu vou pausar, vou dar voz, tá bom? Fiquem à vontade. Eu vou trazer alguns dados para vocês, né, brevemente. Uma pesquisa publicada em 2011 indica que 63,7% dos brasileiros consideram que a raça interfere na qualidade de vida dos cidadãos. Para a maioria dos 15 estados, a diferença entre a vida dos brancos e de não brancos é evidente no trabalho, 71%. E em questões relacionadas à justiça e à polícia, 68,3%. E em relações sociais também, 65%. Existe um termo chamado apartheid, que tem para descrever diversos aspectos da desigualdade econômica e traçando um paralelo com a separação de brancos e negros na nossa sociedade. O resultado da pesquisa, que foi elaborado em 2008, demonstra que, apesar de comporem metade da população brasileira, os negros eles elegeram um pouco mais de 8% dos 513 representantes escolhidos na última eleição do Brasil. Então, aqui é um breve relato da desigualdade encontrada racial no país. Então, o tema que eu coloquei, renomeei, foi as perspectivas do racismo e suas na mensagem, que é o que a gente precisa entender, espiritualmente falando, para a gente poder praticar, né? Então, vamos lá. Eu meio que tentei fazer uma transmissão de tela. Na transmissão de tela, eu fiz num dispositivo móvel essa linha, que é a linha de restauração que a Tess falou em 2019 na Campanha da Austrália. Não tá bonitinha, quadradinha, mas é porque meramente a gente já sabe, para a gente poder introduzir com mais propriedade, tá? Então, essa linha, ela fala especificamente para a gente entender a relação do racismo com a Bíblia e com a mensagem. Então, nessa linha, o que a Tess fala? Ela fala que lá no começo, né, do Éden, tudo começa pela família perfeita, onde não há desigualdade, no que diz respeito ao racismo. Ela tá retratando a família de Noé aí, tá? Uma família única e comum, que ela fala. No segundo pontinho, Cã ou Canaã, né? Ele foi amaldiçoado por Noé, por sua nudez, e aí começou a escravidão. Ele declarou servidão dele aos seus irmãos. Ali foi o estopim da escravidão, né, bíblica. No terceiro, Abraão, ele foi dono de escravos, isso é comprovado pela Bíblia, a gente sabe, a gente lê isso. A lei de Moisés não havia direitos iguais para os escravos, ou seja, foi algo instituído por Deus, né? Essa questão e a Tese é bem enfática, ela fala, foi instituído por Deus essa desigualdade, né? Não tem direitos iguais para escravos. Salomão perpetuou essa prática, ele teve escravos, já no Novo Testamento. Ele foi orientado a se submeter como escravo, Paulo. Cristo veio e não aboliu a escravidão. Os mileritas, eles, assim, né, juntamente com a Ellen White, no caso, né, que é a EGW ali, eles não buscaram lutas por igualdade, nem por
não lutaram contra essa coisa de separação e também eram contra casamentos interraciais. Apesar de ter dito que a escravidão é pecado, foi o primeiro indício de ela estar contrariando o assino do Senhor. Porém, na inspiração dela mesma, ela ainda não era o momento assim de dar um basta de vez. Ela introduziu o assunto, né, até fala que ela fala sobre este é o pecado, mas ela ainda aconselha a que essa separação continue acontecendo. E os direitos civis, eles foram promovidos principalmente por Martin Luther King lá nos Estados Unidos. Foi completamente contra a Bíblia, mas como uma inspiração. E ela fala, na nossa geração, né, na nossa época, o presidente Obama, ele foi um presidente negro, ele foi correto, e ele lutou contra a segregação, ele foi a favor do casamento interracial, ele foi totalmente contra a Assembleia do Senhor. Então, a tese nessa linha de restauração, ela retrata o retorno lá do ponto inicial, no qual nós éramos iguais e estamos migrando novamente. Então, aqui fica claro, a parte da mensagem, que a gente busque as mesmas intenções que haviam, que a gente busque a igualdade racial para todas as pessoas, e isso faz parte da mensagem a qual devemos disseminar, tudo bem? Se todos entenderam, se alguém não entendeu, pode perguntar, pode falar, tá bom? Então, aqui é um breve início da nossa colonização, né, portuguesa. Então, primeiro chegou os portugueses, lembrança, né, todo mundo estudou história, sabe, mas isso é importante por quê? Porque, para mim, enquanto negro, inclusive, não faz muito tempo que eu entendi a relação do racismo atual com a história pregressa. Então, faz muita diferença você entender da onde surgiu o racismo, porque ele ainda existe, suas consequências, e porque ele ainda é tão vigente, apesar de fazer tanto tempo, entre aspas, que a escravidão não existe mais. Mas eu vou fazer algumas correlações e depois vocês puderem acrescentar também vai ser muito interessante. Então, lá atrás, a Igreja Católica chegou aos portugueses e era uma ação civilizadora, né? Então, eles uniram cultura e religião, disseram que cultura e a religião indígenas eram demoníacas, eles demonizaram a prática dos indígenas, tiveram adentraram, invadiram, né? Eles impuseram, é a melhor palavra, eles impuseram um sistema de catequização, né, para aculturar os nativos no cristianismo. E isso tinha uma finalidade que era a dominação. E isso foi a aniquilação em massa. Tá? Basicamente, haviam muito mais indígenas do que a gente pode dar. Eles fizeram realmente um extermínio ali para tentar acabar com essa raça, melhor dizendo. E com a chegada dos africanos, a gente tem duas castas agora definidas, assim como nos Estados Unidos, que é a parte branca e a parte negra, né? E os serviços públicos, nos cargos de regência, de religião, de município, cargos governamentais, eles jamais ocupados por pessoas negras. Somente quem tinha pureza de sangue. Isso a gente está falando mesmo após a libertação, tá? Eles jamais poderiam ocupar esses cargos. E para que os brancos pudessem ocupar esses cargos, eles tinham que comprovar a sua brancura, como vem falando aí. Só deixar aqui um minutinho. Isso. Ok. Haviam também leis proibitivas lá no início, um conjunto de leis no qual os negros não poderiam se vestir como brancos, né? Como joias ou tecidos de seda ou lã, isso não poderia acontecer. Eles eram proibidos, isso antes de haver libertação, era proibido de ter espada ou arma de fogo. Se eles fizessem isso, tinha a pena de açoitamento público no pelourinho. Então, eles não podiam nem se parecer com os brancos. Na colonial, a pequena minoria ocupava os cargos mais honrosos. E essa massa de mestiços e índios, que haviam ainda, como há ainda hoje, indígenas, né, viviam à margem de qualquer bem-estar social. Então, era gritante a segregação naturalizada naquela época. A prevalência da escravidão, eu sei que é tipo de curiosidade mesmo,
para a gente poder pensar como hoje os estados respondem ao movimento antirracista, não era geograficamente em todo o Brasil. Então, no início lá da escravidão, Rio de Janeiro, Bahia, era um A, gente, perdão, botei um H, mas é um A. Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais e São Paulo, 35% dos escravos do país se concentravam nesses 5 estados, de um total de 1.715.000 indivíduos, segundo o IBGE. E no final da escravidão, lá para 1800 e quase já 1888, quando veio a abolição da escravatura, isso está em ordem de percentual, tá? Rio de Janeiro, então, no início, a maior porcentagem de escravos. Já no final desse processo de escravatura, Minas Gerais ela tinha a maior concentração de escravos. E seguido do Rio, São Paulo, Bahia e Pernambuco. Isso, até porque o Brasil estava centralizado nesses estados. Isso. O Brasil, o cultivo, né, de café, do açúcar, da cana-de-açúcar, então tudo isso estava concentrado nesses estados também. E no final, 81% dos escravos desse império só haviam 723.019 indivíduos. Diminuiu bastante, né, a concorrer desses anos. No século XX, já mais próximo da gente, né, o século XX, né, foi 1900. Então, já tinha ocorrido a abolição da escravatura, só que ainda acontecia o processo de racismo, ainda era ativo e vigente devido à ideologia europeia, que quando o Brasil já era um país república pós a independência, ele ficava voltado à ideologia europeia, à cultura europeia como modelo. Então, isso instigava o sentimento de repulsa aos negros e qualquer característica que pudesse ser africana. Era uma obsessão para branquear o país, uma política para branquear o país, e aí eles começaram a imigrar europeus para o país para que isso pudesse acontecer. Só que isso acabou piorando o quadro do racismo, porque havia muitos conflitos entre os imigrantes, isso foi piorando o quadro de racismo com o tempo. Então, aconteceu um fenômeno que a gente chama de apartheid social, que é quando os descendentes de africanos não receberam ajuda do governo e, por isso, eles passaram a viver em favelas e trabalhavam com serviços desagradáveis e serviços nos países brancos não queriam estar, não evitavam. Enquanto os imigrantes europeus, assistidos por vários programas do governo, receberam outros ainda benefícios. Então, houve a abolição da escravatura, mas existe um apartheid social. Falando, havia uma segregação gritante no que diz respeito a suporte, né, governamental. Então, eles tinham que, vulgarmente falando, se virar, né, para se manter vivos e correr atrás, né, porque não tinha apoio governamental algum, e isso se estabelecia, mais uma vez, o racismo estrutural. Então, o que acontece? Ainda hoje, essa percepção é real, existente, embora velada. Os pobres e os negros, em geral, ainda são vistos como culpados de sua própria desgraça, explicada por suas características raciais. Então, o que acontece? As pessoas olham para nós negros e sentem que a nossa condição é culpa nossa devido às nossas características, pelo cabelo que temos, ou pela cor de pele, ou pela largura do nariz, pelo tamanho dos dentes e todas as nossas características naturais da nossa origem. E devido à escravidão e à opressão. Então, por isso que elas não conseguem entender o quanto o sistema tem relação direta nas consequências do racismo e da sua perpetuação, não no país como no mundo. Por isso que movimentos que banalizam ou negam, né, o movimento de negação do racismo só corrobora para que isso continue acontecendo, porque eles acreditam que a culpa de sermos o que somos e sermos vistos como somos é devido ao nosso comportamento, ao nosso jeito, aos nossos traços, ao nosso fenômeno. Isso realmente acontece. E aí o preconceito ele é assimilado pelos próprios mulatos ou negros e mestiços que ascendem socialmente. Então, aquelas pessoas negras que conseguem se destacar socialmente, porque acontece que a desigualdade racial ela vem acompanhada de uma desigualdade econômica, quando o negro consegue romper essa barreira econômica, social, eles... É uma frase assim, categórica, que fala assim,
eles se somam ao contingente branco para discriminar o negro massa. Então, é como se ele se visse, agora que eu estou no poder, o qual sempre foi dos brancos, poder social, poder econômico, eu vou funcionar, vou estar como os brancos se comportavam comigo quando eu estava lá embaixo, ou como os brancos se comportam com os negros. Então, ele colabora para esse processo acontecer. O próprio negro fala isso. E isso inclui na chamada ralé brasileira, que fala quando pessoas brancas de classes sociais inferiores, o contrário. Então, quando pessoas negras ascendem socialmente, eles passam a se comportar como brancos opressores. E quando pessoas brancas são socialmente inferiores, isso é ralé brasileiro. Mais uma prova do racismo absurdamente socialmente falando, na nossa estrutura social. Eu trouxe alguns dados oficiais, eu trouxe outros, inclusive, mas esses principais, né, um somatório deles. Os negros, né, a nossa raça, é o grupo étnico-racial mais pobre, com menor escolaridade, são os que mais morrem assassinados, são as maiores vítimas de violência policial, são os seguidores de, né, a religião afro-brasileira, são vítimas de extinção e têm seus terreiros invadidos e depredados. A televisão brasileira, como, na verdade, aí eu entro em televisão geral, né, internacional também, elas subrepresentam a nossa classe, principalmente em novelas, porque mais de 70% dos atores, autores não, dos atores, são brancos, e nos jornais também, né, existe muita pouca representatividade, e o racismo, por isso tudo, é um problema estrutural, ele tá no sistema, não é algo pontual, como muita gente. Por isso que a mensagem, ela tem extrema relevância. Não atinge um ponto, a gente atinge a gama, quando a gente entende a importância de falar e lutar com a igualdade racial, dentro da nossa mensagem, dentro da nossa fé mesmo, do que a gente crê. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para acrescentar no slide anterior. O racismo no Brasil, como que acontece? Na prática, o negro de pele retinta, que é o negro de pele mais escura, ele é a minoria, né? A maioria da raça negra, que a quase metade da população brasileira, na verdade, tem a cor parda, né? Negros de pele retinta são minoria, porém são a classe que sofre mais racismo. Então, isso está diretamente ligado à pigmentação da pele. Quanto mais pigmentado, maior o racismo. E o tipo de cabelo também, com certeza. O pardo, ele é sempre como meio branco, ele vai ser incorporado à comunidade branca, aquela pessoa, né, que, né, nem mas não é clarinha. Então ele é incorporado à comunidade branca, mas nunca à comunidade negra. Ele nunca vai ser considerado um meio negro, nunca, né? Pardos e brancos, eles, respectivamente, 18% e 11%, sofrem como vítimas de racismo. Isso aconteceu um estudo com o IBGE e esses dados foram relatados. Então, os pardos, eles entram com os brancos menor porcentagem como vítimas de racismo. Enquanto os negros é mais de 50%, que falaram que os negros mesmo, de pele retinta, falaram que sofreram do racismo. Brancos e pardos, 18% a 11%, uma diferença grande. Já mais os pardos e pretos recebem menos que os brancos. Então, a cor clara realmente ela é uma supremacia dominante, assim, né, para ser bem redundante, economicamente falando. Apesar do pardo ser considerado menos negro, o branco sempre vai ser maior, sempre vai ser melhor. O misto, né, que nessa questão de pardo, ele é o quase branco ou semi-branco, como eu falei, quase negro ou semi-negro. E essa mestiçagem, ela é proposital, ela foi feita para que houvesse o clareamento da população, isso foi intencional, como eu falei anteriormente também, né, da política, e isso retrata mais um pouquinho do racismo estrutural que a gente vê. Negros desenvolveram preconceito em relação às suas raízes, como eu falei, e eles próprios assumem, né, enquanto vítimas, assumem o papel do seu próprio algoz. Então, eu falo por mim, quando eu era muito nova, muito novinha mesmo, eu não gostava da cor da minha pele, porque o que eu aprendi, embora eu tenha sido amada na minha família, aprendi na vida, assim, na escola e nos desenhos e em tudo que eu via ao meu redor, era que eu não existia. Eu não estava em nenhum lugar. Então, por que eu ia querer ser? Então, eu, com certeza,
eu pedi, falar com meu pai, eu queria ser branco, pelo cabelo também, pelo cabelo também. Então, isso eu tô falando ano 2000, ano de 2002. Não estou falando de 1900, 1800. Então, isso é real, isso é ativo, não é algo do passado. E a procura de parceiros de pele mais clara podem gerar filhos mais claros, e isso eram considerados vitórias, enquanto filhos de pele mais escura eram considerados derrota. Então, isso lá atrás, claro, mas ainda hoje eu conheço famílias que os pais dessas pessoas falam, filho, vê se arruma alguém para clarear a família. Isso é muito, muito, muito real, é mais absurdo que pareça. Na questão do desemprego, existe da parcela de negros e pardos em pesquisas desempregados são maiores que os brancos. Em relação à pobreza, o rendimento mensal de homens brancos é sempre maior. E em relação à violência, os negros dominam os indicadores. E eu vou falar quais são os indicadores aqui. Antes não, vou falar os desempregados, em números, para a gente poder entender o que significa isso, porque dessa vez foi muito diferente entender os números. Em 2006, 54,1% do total de desempregados eram negros e pardos. Pouco mais de 10 anos antes, ou seja, em 1995, os negros e pardos correspondiam a 48%, ou seja, aumentou. 10 anos, aumentou o número de desemprego entre pardos e negros. Em 2006 também, o rendimento mensal real dos homens era 1.164. Tem uma média, né? Claro. Homens brancos. Aí a gente já está entrando também a parte de gênero, faz toda a diferença. Inclusive, tocando no assunto, abrindo um parêntese, do feminicídio, é muito maior em negros. E isso também retrata o racismo. Então, o rendimento mensal de homens brancos equivalia a 1.164, que era 56,3% maior que a remuneração obtida por mulheres brancas. Então, o homem branco já ganha mais que a mulher branca. 2006, no caso, 744, que a mulher ganhava, né? 2006. Enquanto 98,5% as mulheres brancas ganham 98,5% mais que homens negros, só por serem brancos. Homens negros ganham, em média, R$ 586 por mês. E as mulheres brancas ganham 200% a mais que mulheres negras. Então, eu achei esse número muito alarmante, mas é muito pertinente à nossa realidade. Na parcela extremamente pobre da população, 50,5% são mulheres e 70,8% se declaram negros ou pardas. Então, da pobreza extrema, a maior parte é mulher, e metade é mulher, e a maior parte é negra e parda da pobreza. Dentre 16 milhões de pessoas pobres, muito pobres, 11,5 milhões são pardos ou negros, enquanto 4 milhões são brancos. É muita, muita diferença. Então, os negros dominam os indicadores. O alfabetismo, eles são 13,3% contra 5,9% dos brancos. No nível universitário, eles compõem 4,7% contra 15% dos brancos, o que ainda acho baixo em relação aos brancos, mas 4,7% é muito baixo. A expectativa de vida, eles vivem 5 anos a menos, 6 anos a menos, na verdade, que os brancos. No desemprego, como eu falei, para os brancos, é 7,1% desempregado. Eles contribuem R$ 15 no PIB per capita, enquanto os brancos contribuem R$ 22 no PIB. Claro, se eles são mais desempregados. E morte por homicídio, eles compõem 64%, enquanto brasileiro branco, mas 29% deles morrem por homicídios, contra 64% dos negros. Esse slide isso é muito, muito, muito interessante a gente falar, que é uma questão que nos leva a refletir como responder pessoas que podem falar isso e vão falar, gente. Vão falar, sempre falam. Todo brasileiro tem alguma ascendência
indígena ou negra. Isso é um dos argumentos que esses argumentos são argumentos que negam o racismo, como está escrito. Então a pessoa fala assim, não, o racismo não existe porque todo brasileiro tem alguma ascendência indígena ou negra. Mas a justificativa é o argumento da miscigenação é frequentemente usado como álibi para se negar o racismo no Brasil, no país. A abstrata de que o brasileiro é miscigenado e, portanto, imune ao racismo, tenta dissimular e pacificar eventuais tensões raciais. Quando, na verdade, uma coisa não interfere na outra. Eu posso ter ascendentes, né, ascendentes negros e pardos e continuar sendo racista. Isso não anula, uma questão não anula a outra. No Brasil, não existe preconceito contra os negros em específico, né? Mas contra os pobres, porque há negros famosos. Então, esse argumento parte do pressuposto de que o único preconceito que existe no mundo é o da classe social contra pobres. Tenta deslocar o preconceito racial para uma esfera meramente econômica e ignora o fato de que, se a maioria dos negros são pobres e continuam pobres, o problema não é tão somente social, pois extrapola essa esfera. Se a maioria dos negros é pobre, isso não é uma coincidência. Deveria ser, então, equiparado, deveria ser hora brancos, hora branco, e não é. Sempre os negros não é esse indicador. Então, não é uma questão só social. Raça não existe. Falar disso é racismo. Deixa eu ver aqui. Sim. É necessário parar de falar de raça para acabar com o racismo. Segundo essa concepção, a organização dos negros e outros grupos discriminados para promover qualquer ação antirracista também é interpretada. Só colocar aqui. Gente, perdi aqui a referência. Tchau. Enfim, vou explicar, perdi a referência. Ela tenta deslocar a questão porque ela fala que raça humana não existe. Então, se a gente fala sobre raça humana, a gente está querendo promover o racismo. E não é verdade, porque a diferença racial, ela existe. E a gente não pode ignorar o fato. Isso não vai inibi-lo, pelo contrário, confrontá-lo, que a gente tenta exterminar, que a gente já consegue exterminar ignorando ele. Nos Estados Unidos, o racismo é muito maior que no Brasil. Como se isso fosse uma questão de que para não se preocuparmos com isso no Brasil. Inclusive, políticos nossos recentemente disseram que a gente está tentando importar o racismo dos Estados Unidos. Porque também não é verdade. Porque nos Estados Unidos, o racismo ele é escancarado, ele é declarado. Houve uma segregação muito mais absurda, embora eu tenha trazido aqui fato de que também houve segregação absurda aqui no Brasil, só que lá de maneira mais recente ou mais emblemática, talvez. Porém, aqui o racismo ele é velado. Ele é tratado como que não existe quando ele existe. Então, ele é tão real quanto, não é porque ele se manifesta de maneira diferente que ele não existe. E aí eu trouxe essa questão de supremacia branca para a gente terminar, e vou ler aqui uns últimos que falam sobre isso, que a supremacia branca ela é definida pela imposição, através da imposição pela dominação racista. Então, alguma raça vai dominar a outra se impondo a ela. Isso interfere na identidade da raça oprimida. Então, enquanto eu oprimida, enquanto alguém eu vou me interpretar conforme o meu opressor me interpreta. Isso é dominar. E aí eu vou ler alguns trechos para vocês, para a gente entender mais sobre essa supremacia branca. No Brasil, a branquitude é como um solvente étnico de uma série de identidades que não seriam brancas em nenhum lugar, porque não são descendentes de europeus. O racismo daqui é antinegro e indígena. Temos a ideologia do embranquecimento, que nasceu, na verdade, de uma política do embranquecimento. É uma ideologia hoje, mas já foi uma política. Após a abolição, nós tínhamos quase 75 milhões de descendentes de africanos, filhos, né? E 700 mil descendentes de portugueses. Com essa proporção, nossa, era muito mais descendente africano. Com essa proporção, o racismo científico comparado ao racismo brasileiro, viu que a maneira brasileira, o racismo brasileiro, viu que não nos tornaríamos um país geneticamente branco, mas procurou embranquecer fenotipicamente o Brasil. Aí essa autora que fala, ela está relatando: eu moro no sul do Brasil, aqui se fala de raça o tempo sem nomear. Em Blumenau, nós somos trabalhadores, o alemão é trabalhador, temos origem italiana, nossos ancestrais não sei o quê. Os brancos estão falando da superioridade racial branca o tempo todo. Eles comentam sobre isso lá.
É mentira que o branco não tem ancestralidade. Eles passam o dia inteiro falando de ancestralidade, em um grau de superioridade. Tipo, nossos antepassados europeus que aqui chegaram e trabalharam duro. Existe esse mito familiar europeu nas famílias do Sul. Eles ficam quase europeus, né, no caso. No Sudeste do Brasil também. Se temos oportunidades iguais, e só os brancos chegaram lá, eles trabalharam duro. Se os outros trabalharem duro, como nós, negros, também vão chegar. Isso é supremacia branca. O concurso de mérito no Brasil é supremacia branca agindo. Está atrelado à branquitude. Somos super supremacistas, ela branca falando, né? Se tem um país que é supremacista branco, é o Brasil. Então, eu achei muito forte esse relato, porque faz a gente entender que em qualquer discurso que a gente poderia considerar real, tem relevância para se atentar e, com sabedoria, tentar levar a mensagem para isso, entendeu? Para fechar, gente, o que eu tentei levar hoje com relação à nossa responsabilidade, né, com relação a esse tema que não é simples, pode ver. A desigualdade racial no Brasil tem caráter estrutural e sistêmico, condição na qual um conjunto de práticas institucionais, sociais, individuais, criam o entendimento de que a marginalização dos negros e os privilégios dos brancos são normais. Construída historicamente, essa desigualdade é fruto de falta de políticas públicas pós-escravatura, para incluir negros nas escolas, universidades, no mercado de trabalho e da interiorização de conceitos dos próprios negros direcionados à população negra no inconsciente de legitimidade desses indivíduos e instituições. Então, nós somos criados e condicionados a nos odiar, a naturalizar o negro acima de nós, isso foi sendo alimentado, até alguém levantar a voz. E por isso o movimento antirracista tem crescido tanto. Queria saber se alguém tem uma pergunta, alguma contribuição. Se alguém não entendeu a correlação que eu fiz com esses milhares de dados, a mensagem, por que a gente tem que dar tanta relevância esse ponto, essa questão na igualdade. E se algum de vocês entende que o racismo é nacionalismo. Vocês entendem isso? Que o racismo é nacionalismo? Que é algo que você preservar uma classe para si, é totalmente antiglobal o racismo? Existe essa relação também. Deixa eu ver se alguém está falando aqui. Alguém viu assim, o livro Casagrande, nossa, esse livro é um livro. E Senzala, de Gilberto Freire, 1933, fundamentou toda essa ideia de democracia racial. Só em 1964, de Florestan Fernandes, houve uma contraposição dessa ideia, com outro livro negando essa tal democracia. E aí o Matias falou que estava nas leis e que não precisava de leis. Então, essa questão de democracia racial é um combate ao movimento, só ao movimento antirracista, mas à existência do racismo. É a tal da meritocracia também, né? Inclui muito a meritocracia. Como ela falou da supremacia branca. A supremacia branca, ela nega a ausência de meritocracia global, né? A supremacia branca acha que todos têm as dignidades e que se não consegue, lutam menos. Quando eles se aproveitam de privilégios e regalias que a gente não temos. E a democracia racial, ela defende a ideia de que não existe racismo no Brasil. E não existe racismo nos Estados Unidos, existe na apartheid, mas não existe no Brasil. Então, nós somos iguais, racialmente falando, quando não somos. E eu queria trazer um relato, uma experiência pessoal para vocês, para a gente poder concluir. E vocês podem se sentir à vontade para falar, tá? Me interromper. Eu sou cirurgiã dentista, eu não vim de família com posses, de verdade não, mas eu tive o privilégio, e assim o privilégio, em estudar escola particular toda a minha vida, e isso me deu a possibilidade de, através do estudo, passar numa universidade federal, e foi lá que eu fiz a minha faculdade de odontologia. Até porque, se fosse numa privada, eu jamais conseguiria fazer, porque é um curso extremamente elitizado, que muitíssimo dispendioso, e as mensalidades são mais de 4 dígitos, muito mais. Então, permeio nessa casa de 4 dígitos. E isso não corresponde à minha realidade nem na época nem agora. Então, eu passei na privada, na pública, só que ainda você vê a questão do racismo e da desigualdade social
mesmo na universidade pública, e eu falo isso porque eu faço parte das duas classes, classe D, né, D, E, C, classe inferior, economicamente falando, e negra. E eu pude falar de alguém que está fora dessa bolha, como isso é real. E mesmo na universidade pública, num curso que ainda é de elite, porque, né, eu vou falar no final, porque a maioria das pessoas que passam na universidade pública são pessoas que tiveram oportunidade de estudar numa escola particular ou ter um bom preparo, que não existe na escola pública. Eu ia trazer alguns dados sobre a educação, só ficou muito apertado, não deu. E a educação interfere muito, muito, muito na desigualdade. Uma coisa interfere na outra. E a maioria dos brancos estão nas escolas particulares, a maioria dos negros estão nas escolas públicas. E isso, até os professores trabalham diferente, porque a maioria dos alunos são negros. Enfim. Então, a maioria das pessoas que entram são pessoas brancas, de posses, porque teve mais oportunidade. Até isso retrata a supremacia branca. E lá eu pude ver isso. E eu me formei, e a minha classe se formou com 70 formandos. De 70 formandos, 4 eram negros. Eu estou me incluindo. Então, isso é muito real. Isso é muito real. Não existe democracia racial no Brasil. Não existe mesmo. E quando eu penso no amor de Deus, e eu penso o quanto isso incomoda. Não profeticamente falando, sabe? O quanto isso incomoda. E faz todo sentido fazer parte do caráter dele e repudiar tamanho desigualdade. Alguém falou, mas aqui, incrível, um país em que os afrodescendentes em maioria, somos a maioria miscigenados e altamente racistas. Exatamente. Negros e morenos, na maioria, são racistas. Vai ser incrível isso. Sim, porque foram condicionados a ser racistas. Foram ensinados a isso. Fala, Noelle. Eu acho que o problema é que quando a gente volta lá atrás na Guerra Civil, que é um período que a gente fala bastante, lá de 1803 e tal, quando o Sul estava indo contra o Norte, eles não diziam, eu quero matar aquele pessoal lá, porque isso, aquilo outro. Eles defendiam a causa deles dizendo que era em nome de Deus. Hoje, quando a gente olha para essa questão do racismo, né, questão de igualdade, quando a gente fala do racismo propriamente, as pessoas aqui no Brasil, né, o contexto é esse, elas não conseguem compreender o racismo na maioria das vezes, porque elas olham para os Estados Unidos e veem como está mais explícito, assim, a pessoa matando porque é preto e tal. Aqui a gente não vê tanto isso, assim, né? Claro, tem várias coisas que acontecem na periferia, lógico. Mas, normalmente, a gente não vê esse racismo direto, assim, verbal, agressivo. As pessoas falam, não, mas eu tenho amigos pretos. Eu sou casado com alguém que é negro e tal. De negacionismo, né? Usam isso e não conseguem compreender, porque, vamos dizer assim, é um racismo velado, é uma coisa que é estruturada, desde, como a Rai falou, desde que aboliu a escravidão, foi só no papel, não teve medidas para melhorar nenhuma condição, nada da vida da pessoa negra. Então, assim, é importante demais a gente falar sobre isso, porque a gente precisa entender a forma de racismo que a gente tem aqui hoje. A gente poder... Não, com certeza. A irmã falou sobre indígenas e tudo começou pelos indígenas. O racismo, ele é contra a raça, ele é xenofóbico, ele é nacionalista, não importa como ele se manifesta, ele é contra a pluralidade de classes. Isso é racismo. Então, quando a gente está falando de negros, a gente sempre vai incluir pardos e indígenas, tá? Sempre, pardos e indígenas. Até porque a maioria dos brasileiros são pardos e negros. A maioria, na verdade, são os pardos. Se a gente fala de negros retintos, nós somos a minoria, inclusive, tá? Porque é extremamente miscigenado. Então, com certeza, ele está ressaltando isso, é isso mesmo. Qualquer tipo de racismo a gente deve ser contra. A gente não tem essa prática, mas quando a gente vê alguém se fantasiando de uma raça, isso é sim ofensivo, né? Nas escolas isso acontece, né? E não é interessante, não é honroso, a gente tem que se atentar a isso também. Então, ó, interessante aqui, vou até levantar um ponto. O brasileiro chega a ser algo ridículo, é moreno e se acha quando tem um pouco de dinheiro e destrata os outros. Isso sim, com certeza acontece, né? Porque está muito associado à ascensão social. Porém, até na nomenclatura, a gente
aprendeu a minimizar a nossa raça, né? Moreno ruivo determina a cor do nosso corpo. Quando a gente fala de cor de pele, a gente está falando de negros, pardos e brancos, não raça, cor. Porque a raça negra ela é constituída por pardos negros, mas a cor é preta, né? Cor preta e branca. E quando a gente fala moreno, a gente está tentando se referir ao negro. Isso é involuntário, não é intencional. É mais para a gente se atentar também a tudo, até as nomenclaturas. E aí a gente acaba tentando não chamar a pessoa de preta, porque no fundo a gente aprendeu, nos ensinaram que isso era ofensivo. Então, chamar de morena, de mulata, né? Porque chamar de preta, não, preta é ruim, preto é ofensivo, não é ofensivo. Então, assim, existem pretas loiras, no caso, né? Pretas morenas também, pretas ruivas também. Mas só um ponto que está em tudo. A gente tem que desconstruir muita coisa, todos somos racistas. Enquanto negros, porque aprendemos a ser, enquanto brancos, porque nasceram sendo, e a gente precisa desconstruir tudo isso. Assim como lá no assunto da Daisy, aconteceu dela falar sobre o feminismo, e a gente e a gente falar que a gente precisa construir, ensinar os homens como isso é errado, a gente precisa continuar tendo voz ativa, com sabedoria e amor, sim, mas ativa, né? Para poder lutar contra esse tipo de desigualdade. Alguém tem mais algo a acrescentar? Alguém falou assim, eu quero aprender mais sobre a linguagem inclusiva. Então, o meu conselho, né, se é que algum, sim, uma dica, isso. Eu sou ativa nas redes sociais, principalmente Instagram, não só para entretenimento, certamente não, e eu busco muito seguir páginas que me tragam conteúdo, me alimentem com conteúdo útil com relação à mensagem de igualdade no que diz respeito a conhecimento científico. Porque a mensagem cristã, nós somos detentores, né? Eles vão aprender de nós o principal, né? Que é o caminho, que é a origem, né, da igualdade, foi ele que criou o Éden. Isso é ele, né? A ideia do Éden, que é de igualdade completa e absoluta. Nós temos essa informação, a gente precisa passar isso para eles. Mas eles têm muito conhecimento, porque Deus doa a luz a quem Ele quer. E lá eu aprendo o que eu não consigo acessar do lado de cá, muitas vezes. Então, a ciência, ela é algo para ser aplaudida, porque é algo divino, sim. A gente sabe disso, que o negacionismo é algo muito ruim e muito prejudicial à mensagem, demais. Você entendeu isso, né? Então, páginas que falam sobre igualdade. Aí, claro, você tem páginas sobre feminismo, sobre afrodescendência, sobre muitas páginas. E eu vou reter sempre o que é bom. Eu vou examinar, vou ter sabedoria e vou reter. Mas eu aprendo muito, muito, muito. E eu não sei dizer, não sei te precisar o quanto eu cresci só assim. Muito. Mais que conversando com qualquer outra pessoa, mais que qualquer outro tipo de comunicação. Foi no Instagram que eu aprendi muito, muito mesmo. E aí, a mensagem do movimento, ela veio para consagrar e santificar esse assunto na minha vida. Alguém tem mais alguma informação ou pergunta, dúvida? Só para a gente terminar, agora que falta realmente um minutinho, né? Embora a gente tenha começado um pouquinho depois, sempre quando alguém falar para vocês que quando a gente fala de racismo, a gente está instigando. Lembrem a pessoa do amor e sabedoria do mundo e paciência que o racismo ele é independente da nossa voz, mas quando a gente levanta a voz, a gente tenta inibi-lo. Isso é prático. Uma vez eu falei isso quando a Daisy foi dar o estudo, eu vou repetir para quem não viu. Uma vez quando uma menina veio falar comigo que nós somos iguais, parem de falar que somos diferentes. E aí eu fiz uma pergunta muito pontual para ela, dizendo: se somos iguais, e eu quero muito ser igual a você e você ser igual a mim, por que toda a minha infância, quando eu ganhava uma boneca, eu só ganhava bonecas brancas? E por que quando eu ia às lojas, eram corredores e corredores lotados de brinquedos de personagens, né, brancos? Eu vi em nenhum lugar. Por que eu não estou na televisão? Por que eu não estou nos comerciais? Por que nenhuma cantora infantil é negra quando eu era criança? Por que quase nenhuma é negra agora na vida adulta? Por que na televisão, na mídia, por que eu não me vejo em lugar nenhum se somos iguais?
E aí ela não falou nada. Foi por qual, né? Então, assim, isso é muito, 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 muito. É uma grande dica que a irmã falou. Tem manuais como criar as crianças sem racismo. Tem muitos livros, tem manuais para adultos e crianças. Hoje em dia, a gente precisa realmente reaprender tudo, gente. Tudo, cada frase, cada fala, cada comportamento, cada pensamento, tudo isso vai reproduzir ou não a mensagem. Isso é um legado que a gente carrega de altíssima responsabilidade. Deus nos colocou no mundo e nos doou todo esse conhecimento para que pudéssemos viver isso na prática. Se não for para viver na prática, a gente está desperdiçando todas as bênçãos. E a gente não pode fazer isso. Tudo bem ter dificuldade, a gente vai ter dificuldade, tudo bem, mas a gente precisa buscar conhecimento. Deus ele nunca vai ser injusto conosco, mas a gente precisa se esforçar. Obrigada pela oportunidade, espero ter ajudado, espero que Deus tenha abençoado a todos nós com esse estudo, que a gente possa refletir sobre esse assunto e estudar bastante, tá bom?